Bom, gente, vamos lá. Tô aqui no Polo. Primeiro videozinho de 2021. Quero começar agradecendo imensamente a todos vocês, meus amigos, meus companheiros aqui do canal, que desde sempre estão por aqui, participando, ajudando, deixando os comentários, compartilhando a experiência de cada um de vocês, o conhecimento de cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado a você também que não é inscrito, mas que passa aqui de vez em quando para assistir, para compartilhar o teu conhecimento também. Muito obrigado. 2020 foi um ano atípico, né? E eu tenho certeza que 2021 será melhor. Quero que Deus abençoe cada um de vocês e que 2021 seja um ano de prosperidade, de muitas realizações na vida de todos nós, tá bom, gente? Então vamos lá. Seguinte, quando eu falei aqui no canal, quem acompanha sabe, né, que eu vou trocar esse carro aqui. Já troquei, na verdade, né? Tô só esperando chegar o Nivus. O canal do Polo continua. Podem postar todas as dúvidas a respeito de Polo que eu vou correr atrás para ajudar vocês. Mas o fato é que o Nivus está para chegar aí no final desse mês aqui. Então, se você pensa em comprar o Nivus, se você está pensando em trocar de carro ou se tem interesse em conhecer as tecnologias do carro, aproveite que, se você não for inscrito, se inscreva aí que logo, logo terei novidades aqui para vocês a respeito das tecnologias do carro, Volkswagen Play, que é a central multimídia nova, né? Questão de piloto automático adaptativo, enfim, frenagem de emergência. Vou passar para vocês isso mais para frente, mas o fato é que esse videozinho aqui é para sanar algumas dúvidas. Por quê? Quando eu cogitei a troca desse carro aqui, eu ia trocar por um Polo GTS. Eu expliquei aqui no canal o porquê que o GTS não vai vir nesse momento. Tá? Eu não vou voltar a explicar, o pessoal que acompanha o canal sabe, vou deixar no link aí o videozinho onde eu falo disso. Mas o fato é que o Polo vai vir um pouco mais para frente aí depois do facelift dele. Nesse intervalo, vou ficar com o Nivus e também disse que fiz um test drive no Chevrolet Tracker. Disse que não gostei muito por conta da posição mais elevada de dirigir, não gosto definitivamente de SUVs. E aí a polêmica surgiu, né? Como sempre, sempre tem uma polêmica, né? E o pessoal falou: ah, mas o Nivus não é um SUV, né? Você foi testar a Tracker, que é um SUV, e o Nivus não é um SUV, é um SUV de mentira e tal. Eu também concordo, o Nivus para mim não é um SUV, e esse é um dos motivos que eu preferi o Nivus, né? Por conta de ser um carro um pouco mais baixo e tal. Mas enfim, eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui o que é e o que não é um SUV aqui no mercado brasileiro pelo Inmetro, que é o que manda, né? Não adianta você olhar para o carro e falar: ah, eu acho que é um SUV. Ah, na minha opinião não é. O que interessa é como o carro vai sair homologado pelo Inmetro, né? Essa que é a grande questão de tudo isso. Na minha opinião, as definições do Inmetro são completamente equivocadas. Eu vou falar para vocês, a gente vai lá para o computador, eu vou mostrar para vocês algumas coisas lá e quero que vocês deixem a opinião de vocês, tá? Sobre Nivus e Tracker, nenhum dos dois ainda tem no Inmetro, porque ainda não foi atualizado, né? A última atualização que teve foi em março, e em março do ano passado não tinha ainda no mercado a nova Tracker nem o Nivus. Então não tem ainda atualização desses dois carros lá. A imprensa trata os dois como SUVs. Será que são? Vou mostrar para vocês lá a segunda definição do Inmetro, tá? Minha opinião, conforme falei para vocês, do Inmetro é completamente, na minha opinião, né, a forma como o Inmetro define isso é completamente equivocada. Quero que vocês deixem aí a opinião de vocês. E sobre o que eu penso dos SUVs no Brasil, né, dos SUVs, é que realmente a maioria são SUVs de mentira. A grande maioria. Porque se você pegar o conceito de SUV, realmente, né, pegar um SUV raiz, o que é um SUV traduzindo, né, a sigla, é um veículo utilitário esportivo. O que é um veículo utilitário? Ele precisa então ter duas características, precisa ser utilitário e precisa ser esportivo. O que é um veículo utilitário? Por exemplo, uma caminhonete. Uma caminhonete é considerada um veículo utilitário, aquele veículo que você pode carregar passageiros e também carga. É aquele veículo que você vai colocar lá sua família para passear no final de semana na cidade, mas se você quiser colocar todo o material de trabalho e ir para o campo, por exemplo, para a estrada de terra, para a montanha, para o barro,
para água, você consegue utilizar esse carro para fazer esse tipo de trabalho também. Isso é um veículo utilitário. E o esportivo não precisa nem dizer, é um carro que tem motorização esportiva e visual, tem aquele apelo esportivo. No Brasil eles entregam tudo pela metade. Se tiver o visual esportivo, não tem a motorização. Se tiver a motorização, muitas vezes não é 4x4, não consegue andar fora da cidade. Os pneus são pneus para se rodar só no asfalto. Os que entregam um pacote um pouco mais completo não tem visual esportivo. Enfim, se a gente for analisar a sigla por si só e procurar no mercado brasileiro um carro puramente que seja um utilitário esportivo de verdade, a gente vai ter muita dificuldade aí de achar. Você vai achar carros lá na casa de quase 200 mil aí. Esses carros aí de 100, 120, 130, é muito raro de você encontrar alguma coisa aí que realmente atenda os requisitos de um SUV. Tá? Mas o que manda no Brasil, infelizmente, são as nossas leis equivocadas, são as nossas portarias, as nossas regulamentações. Então, sem mais delongas, vamos lá para o computador. Eu vou mostrar para vocês o que o Inmetro diz que é um SUV aqui no Brasil. Então, afinal de contas, o que é que um veículo precisa ter aqui no Brasil para que ele seja considerado pelo Inmetro, para que ele seja homologado pelo Inmetro como um SUV? Ele precisa de 5 pré-requisitos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas antes, a título de curiosidade, acho legal mostrar esse carro, que ele é o vovô, o bisavô dos SUVs. É um carro feito até hoje pela GM, é o Chevrolet Suburban. Ele começou lá em 1930, esse carro nos Estados Unidos, foi praticamente o primeiro dos SUVs de lá, e veio evoluindo até chegar hoje, em 2020, 2021, esse modelo é um 2020, e é produzido até hoje. Foi praticamente assim o primeiro SUV da história lá, que começou nos Estados Unidos. No Brasil, RC, qual foi? Foi o Jeep Willys, Rural Willys, 1966, esse da imagem. Acho até interessante que tem ali a pintura de 2 tons, o casal olhando ali um mapa na frente, ali, a molecada lá dentro. Bem interessante, esse é o modelo 66, mas no Brasil ele foi produzido de 1950, década de 50, 60 e 70. Ele surgiu também nos Estados Unidos em 1946, lá ele chamava Jeep Station Wagon. Então vamos lá, eu não vou ler a portaria toda do Inmetro, mas eu vou deixar para vocês, para o pessoal que quiser pegar na íntegra, essa barbaridade do Inmetro aqui. Vocês peguem a portaria número 522 de 31/10/2013. Eu deixei 3 itens aqui em cores diferentes, porque são importantes é importante que a gente tenha uma atenção quanto a isso. Desses 5 itens que o Inmetro exige, e quando eu digo exige, coloquem isso bem entre aspas, ele aceita 4. Então, dos 5, se você perder um e tiver 4 dos outros itens, ele homologa como SUV. Ele te dá uma tolerância de 1 grau, nos casos aí das medidas em graus, 1 grau para menos, e te dá uma tolerância de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros nas medidas de altura. Então, é aquilo, no Brasil sempre tem um jeitinho, uma tolerância daqui, uma tolerância de lá, dos 5 itens pode ter no mínimo 4, enfim. Vamos lá para o que interessa. Distância do solo entre os eixos, mínimo de 200 milímetros. É aquela altura do carro em relação ao solo, do assoalho do carro em relação ao solo, quando você olha o carro lateralmente. 200 milímetros com a tolerânciazinha de 20 milímetros, então você pode ter entre 18 centímetros a 20. Distância do solo debaixo dos eixos, mínimo de 180 milímetros, com a tolerânciazinha 16 a 18 centímetros. Essa medida é aquela quando você olha o carro de frente ou pela traseira do carro, vocês vão ver que o eixo, obviamente, o eixo desse veículo ele fica abaixo um pouco do assoalho do carro. Por isso que tem essa diferença de altura aí. Principalmente os carros que têm tração traseira, tração 4x4, que tem o diferencial lá atrás, que nesse desenho é representado aí, nesse desenho do lado aí, essa bola que tem no meio ali, para quem não sabe, é um diferencial.
Alguns carros, isso tem outro nome, né? Nos carros da Volkswagen, da Land Rover, por exemplo, que tem tração integral, chama unidade Haldex. Então, essa é a medida que o Inmetro pede aí. Próxima questão é o ângulo de ataque, ou ângulo de entrada. É aquela rampa, né? Na figura dá para entender bem, quando você vai subir a rampa sem raspar a frente do carro. 23 graus, ângulo de saída. É o contrário, né? Quando você está descendo a rampa, ele exige 20 graus, sem raspar a traseira do carro. Lembrando, essas medidas em graus, conforme falei, tem tolerância de 1 grau para baixo. Então, aqui no 20 pode ser 19, lá no 23 pode ser 22. E por fim, aqui o ângulo de transposição de rampa, maior ou igual a 10 graus, que pode ser então 9. Que é quando você vai subir uma rampa, ele tem que transpor essa rampa sem raspar o assoalho. Então, desses 5 itens, se o carro atender 4, ele já vira um SUV aqui no Brasil. Então vejam os absurdos, né? Eu separei alguns para vocês aqui. Vejam lá, Fiat Argo. Fiat Argo está em 2 categorias. Ele está na categoria de hatch compacto e está na categoria de utilitário esportivo também, na versão trekking. O novo Uno, por exemplo, se for a versão Way, ele está na versão Way de utilitário esportivo. Nas demais versões ele é um hatch subcompacto. O Palio Weekend, por exemplo, né, aquela Weekend Adventure, que não fabrica mais, inclusive, também pode dizer que é um utilitário esportivo aquilo para o Inmetro. E assim vai. Renault Sandero, né, o Stepway, o Kwid, por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas o comercial, ele já dizia, né, o SUV dos compactos. E realmente para o Inmetro é. Então vejam os absurdos, né? O HB20X, enfim, eu deixei aqui alguns para vocês deixarem nos comentários as opiniões de vocês, mas o fato é que minha opinião são regras absurdas, né? E por que eu digo isso? Agora vamos chegar aqui na história do começo lá do vídeo, né, da Tracker e do Nivus. Vejam aí as medidas do Tracker, por exemplo, que eu peguei com os dados de manual, tá? Ângulo de entrada da Tracker, 17 graus, em metro pede 23, então aí nem com tolerância não dá. Perdeu um dos pontos, dentre os 5 pontos já perdeu um. Ângulo de saída, em metro pede 20, ele tem 28, ok, passou tranquilo. Vão livre do solo, em metro pede 20 centímetros, né, 200 milímetros, com tolerância de 20 milímetros, então poderia ter 18, ele tem 15,7, também não passa, já perdeu mais um item. Esqueça, se for fazer a análise pelo Inmetro, Tracker, o modelo novo, não é SUV. Ângulo de transposição de rampa, eles informam que é maior do que 9 graus, ok, com a tolerância de 1 grau passa, porque Inmetro pede 10. E o vão livre entre os eixos, eu não consegui essa informação em nenhum local, que também nesse caso é irrelevante, porque ele já perdeu 2 das 5 características, né? Então, pro Inmetro não é SUV. Mesma coisa acontece com o Nivus, né? O Nivus ele tem lá um ângulo de entrada de 16,9, o Inmetro pede 23, esqueça, não passa. Saída, ângulo de saída de 20 graus, ele tem 19,3, tem a tolerância de 1 grau, então ângulo de saída ok, cumpre. Distância do solo, ele tem 17,5, mesmo com a tolerância do Inmetro teria que ter 18, também não passa. E o ângulo de transposição de rampa, ok, ele consegue transpor a rampa de boa, informam ali que é maior do que 9, não tem o dado exato, mas informam que é maior do que 9. Então, pelo Inmetro, transposição de rampa, ok. Também não consegui a informação do entre-eixos ali, dessa altura entre os eixos, mas o fato é que também não passa, né? Não passa pelo que o Inmetro pede como requisito mínimo para que seja considerado SUV. Então, é isso aí que eu tinha para passar para vocês, gente. Deixem nos comentários as opiniões de vocês sobre os nossos SUVs aqui no Brasil. O que é que vocês acham a respeito disso? Deixem aí, quero ler os comentários de vocês. Beleza, gente? É o que eu tinha para passar para vocês e vamos que vamos. Abraço!